Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Essa é a nossa aula de álgebra 1, nossa quarta aula de álgebra 1. Tá? Nessa aula, a gente vai entrar no segundo tópico da matéria, que é teoria e gênero de conjuntos. Né? Então, é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. A gente vai começar a fazer algumas definições e alguns conceitos básicos. Tá? Você pode interpretar isso como uma revisão. Uma revisão, tá? Esse início como uma revisão, mas isso não terá caráter de revisão, vai ter caráter de se aprofundar dentro da teoria de gêneros conjuntos, tá bom? Então, usa a nossa aula, tá? Então, então teoria em gênero, né, é o segundo tópico da nossa disciplina, tá? Então, vamos escrever aqui, ó. Teoria ingênua dos conjuntos. Ok? Tá? Então, agora a gente vai trabalhar com a linguagem de conjuntos, né? Linguagem de conjuntos. Conjuntos. Ok? Bom, para a gente começar, né? Então, a gente vai aceitar três definições, que vão chamar de noções primitivas ou conceitos primitivos, tá? Que é a ideia de conjunto, a ideia de pertinência e a ideia de elemento, tá? Então, essas vão ser as nossas noções primitivas, ok? Então, noções... Opa, perdão. Noções primitivas. Essas noções primitivas a gente vai assumir, né, a gente vai aceitar sem definição. Então, conjunto, elemento e pertinência. Pertinência. Ok? Que é o pertence ou o não pertence, tá? Então, aquela ideia que a gente tinha lá no ensino médio, né? Conjunto, uma visualização do conjunto através de diagrama de Venn, tá? Esse aqui é o diagrama de Venn, então você tem o conjunto A, então os elementos A, B e C são os elementos, A é o conjunto, e você tem a relação de pertinência, ó, tá vendo? Pertinência, A e B pertencem ao conjunto, C não pertence ao conjunto, e isso a gente vai aceitar sem definição, tá bom? Agora vamos fazer algumas observações importantes, tá? Os conjuntos são usualmente representados pelas letras maiúsculas, né? E os elementos por suas letras minúsculas, tá? Então, essa vai ser a nossa primeira observação. Então, observações. Observações, tá? Então, a primeira observação que a gente vai fazer é essa. Então, os conjuntos são usualmente, tá? representado por letras maiúsculas, enquanto os seus elementos são por letras minúsculas. Ok? Tá. A segunda observação, tá? Se x é um elemento de um conjunto, escrevemos que x pertence a A e leremos x pertence a A, né? Então x pertence, ó, uma observação importante, né? Mas a gente já tinha aceitado a pertinência como um conceito primitivo, tá? Mas a gente só está colocando em palavras aqui, só para fixar a notação, tá? Elemento, x é um elemento do conjunto A, escreveremos, tá? X que pertence a A. E leremos,
tá? X pertence a maiúsculo, que é o conjunto. Caso contrário, escreveremos que X não pertence a A e leremos X não pertence a A, onde A é o conjunto, lembrando, fixando isso aí, tá? Bom, então tem várias maneiras, né, de você descrever um conjunto. Então você pode descrever um conjunto listando cada elemento do conjunto. Uma outra maneira de você descrever um conjunto é você citar uma propriedade que os caracteriza, tá? E ambos são maneiras de você representar conjuntos. E, obviamente, a gente vai representar esses elementos do conjunto, né, o conjunto, listando esses elementos entre chaves, tá? Que é a notação usual para conjuntos, tá? Colocar os elementos entre chaves, tá? Listando um a um, ou citando uma propriedade que os caracteriza. Então, a descrição. Então, agora a gente passa a descrever os conjuntos. Então, descrição, tá? Descrição de um conjunto, ok? Tá? Descrição de um conjunto. Então, um conjunto pode ser descrito, pode ser descrito estando citando, né? Escrevendo, né? Os seus elementos. Ok? Vejamos um exemplo. Então, exemplo, a gente pode dessa forma, exemplo A. Então, número 1, A igual a E, I, O e U. Isso aqui representa um conjunto, o conjunto das vogais. A, 2. Também pode expressar dessa forma aqui, ó. A, B, C. A gente sabe que se trata dos elementos da vogais, a gente coloca uma... Vogais não, do alfabeto. São as letras do alfabeto. Então, essa reticência aqui, vocês já estão percebendo que não está escrita, porque vai até a letra Z, tá? Também é uma maneira, citando os elementos, um por vez, tá? Terceiro, isso aqui, A igual a 2, 4, 6, 20, tá? Essas reticências estão indicando que a gente está trabalhando com o quê? Com o conjunto de números pares. Tranquilo? Tá? Então, continuando aqui, então, uma outra maneira é você descrever através de uma propriedade que os caracteriza. Eu poderia dizer que esse terceiro conjunto é o conjunto dos números pares, que o primeiro conjunto é o conjunto das vogais. Isso, então, é uma outra maneira, né, de descrever. Então, ó, outra maneira de descrever um conjunto, tá? É indicar uma propriedade que caracteriza, ou que caracteriza, vou ajeitar aqui a letrinha que ficou feia, né? Caracteriza aquele conjunto. Tá? Neste caso, escrevemos, tá?
Então, poderia ser assim, ó. X tal que X satisfaz, tá, a propriedade P. Então, X satisfaz a propriedade P. Vamos escrever aqui. Exemplo. Então, exemplo, ó. Aqui um exemplo para a gente poder se situar, né? Então, por exemplo, A é o conjunto de números tais que x ao quadrado menos 2x é igual a zero. São as raízes disso aqui. B, x tal que x é par, é o conjunto dos números tais que são pares. Então, tranquilo isso, pessoal. Tá? O que a gente vai fazer agora? Bom, feito isso aqui, a gente vai fazer uma série de pequenas definições. A gente vai definir o que é o conjunto unitário, o que é o conjunto vazio, o que é o conjunto universo, tá? E com base nisso, né, a gente precisa fazer essa definição, porque a gente precisa ter isso referenciado, né? Isso aí tem anotado, melhor, né? Anotado para a gente poder dar continuidade, a gente poder falar mais, se aprofundar mais dentro da teoria ingênua dos conjuntos, tá bom? Tá? Então, ó, conjunto unitário, conjunto vazio e conjunto universo, tá bom? Então, ó, conjunto unitário, tá? O conjunto unitário é aquele conjunto constituído de um único elemento, tá? Então, definição. Então, o conjunto unitário é aquele conjunto constituído com apenas um único elemento. Ok? Exemplo, a gente pode citar esses aqui, ó. Ou também a gente pode citar as raízes aqui dessa equação do primeiro grau. X tal que x é igual a 5x mais 1 igual a 11. Tá certo? Ou aqui, essa aqui outra, x tal. Esse tracinho aqui, ó, tá vendo? Esse tracinho, esses dois pontos representam tal que. Então, x tal que x ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a zero. Então, são as raízes dessa equação. Então, enfim, vão ser exemplos de conjunto unitário. Tá? Conjunto vazio é o conjunto que não possui elemento algum. Conjunto universo é o conjunto de todos os elementos, né? Você está trabalhando uma determinada coisa, então é o conjunto de todos os elementos que você quer trabalhar, né? Que você pode trabalhar, tá? Então, que deseja trabalhar, tá? Então, é isso, vamos escrever essas coisas, a gente precisa ter essas coisas anotadas, tá? Então, conjunto vazio, tá? Conjunto vazio, então, definição, tá? O conjunto vazio é aquele conjunto, tá? Que não possui elemento, que não possui elemento. A notação tradicional é o zero cortado, tá? A notação tradicional é o zero cortado e o símbolo de esse aqui, as duas chaves, tá? Então, ó, exemplo, ó, né? Exemplo, ó, professor, mas tem exemplo de conjunto vazio? Sim, tem exemplo de como você descrever uma situação que é vazia, tá? Então, aqui, por exemplo, x que pertence aos inteiros, tal que x é maior que 10 e x menor que 5. Essa situação não existe, esse x. Então, isso aqui é uma situação que é vazia, tá? Uma outra situação aqui,
digamos, x que pertence aos inteiros, tal que 2x mais 1 é igual a zero. As raízes disso aqui, só que as raízes vão ser o quê? A raiz vai ser menos meio. Ah, isso é um número racional, então como eu estou querendo x inteiro, tal que atenda essa equação, então isso aqui, esse conjunto aqui, para esses elementos, esses números, então não há. Então isso aqui vai ser um conjunto vazio, tá bom? Tá? E o conjunto universo, né? O que vem ser o conjunto universo? O conjunto universo é aquele conjunto com todos os elementos com qual você deseja trabalhar, tá certo? Então, ó, conjunto universo. Conjunto universo. Ok? Então, a definição, ou conjunto que tem todos os elementos que se deseja trabalhar, tá? É chamado conjunto universo. Conjunto universo. Na notação tradicional dentro da teoria de conjunto, notação tradicional dentro da teoria é a U, tá certo? É a notação tradicional dentro da teoria de conjuntos. Tranquilo isso, pessoal? Vamos fazer um exemplo disso? Esse exemplo é muito interessante, né? Repara, imagine que você tem uma equação. Essa equação aqui, por exemplo, essa equação aqui, exemplo. Imagine que você tenha essa equação aqui. Seja 2x mais 3 igual a zero. Minha pergunta é, quais são as raízes dessa equação? Repare, se você estiver trabalhando aqui no conjunto universo, onde há os números naturais, tá? O conjunto de solução dessa equação vai ser vazio. Se você estiver trabalhando com o conjunto universo, que é os números inteiros, o conjunto de solução dessa equação aqui também vai ser vazio. Se eu estiver trabalhando com um conjunto universo, que é os racionais, aqui, então você vai ter que o S, o conjunto de solução, vai ser menos 3 meios, e esse aqui também é vazio. Tranquilo isso, pessoal? Um outro exemplo que eu posso citar aqui, que é análogo a esse, é esse aqui. Vamos escrever ele aqui. Exemplo, que é análogo a esse, ó. Seja essa equação aqui, x² mais 1 igual a zero. Se você está trabalhando com o conjunto universo, que é os racionais, o conjunto solução dessa equação vai ser vazio. Se você tiver com o conjunto dos reais, o conjunto de solução dessa equação também vai ser vazio. Mas se o seu conjunto universo for os números complexos, aí o conjunto de solução vai ser formado pela unidade imaginária I menos a unidade. Então vai ser I e menos I. Tranquilo isso, pessoal? Tá? Bom, agora vamos continuar fazendo definições. E a definição que a gente vai fazer agora é a respeito de igualdade de conjuntos. Então vamos dizer que dois conjuntos são iguais quando eles possuem os mesmos elementos. Numa outra forma, já pensando na ideia de subconjunto, que é um conjunto contido no outro, tá? Um subconjunto, que vem a ser um subconjunto? É um conjunto que está contido em outro conjunto, né? Ele é subconjunto daquele conjunto, né? Então, a gente pode dizer que a igualdade, dois conjuntos são iguais quando o primeiro está contido no segundo e o segundo está contido no primeiro, tá? Isso diz pra gente que eles possuem os mesmos elementos. Tranquilo isso, pessoal? Tá? Então, vamos escrever essas coisas. Primeiro, vamos definir igualdade. Então, igualdade de conjuntos. Então, é isso que a gente vai escrever agora. Igualdade de conjuntos. Ok? Igualdade de conjuntos. Definição.
Tá? Então, aqui, ó. Dois conjuntos, dois conjuntos, A e B são iguais, A igual a B, escreve dessa forma, quando consistem dos mesmos elementos, tudo bem? Caso contrário, escreveremos que A é diferente de B, ok? Então, vejamos exemplos. É importante ilustrar com exemplo, né? Então, eu vou citar alguns, vocês pensam em outros, tá? Então, digamos, A, B, C e D. Esses quatro elementos formam esse conjunto aqui, tá? Ele é igual a esse outro conjunto aqui. Não concorda comigo? Ele não possui os mesmos elementos, tá? Segundo, então, segundo exemplo aqui. 1, 3, 5, 7, 9, tá? Reticência aqui, vou botar uma reticência. Isso aqui é igual ao conjunto de x, tal que, ó, repara, x que pertence aos inteiros não nulos, positivos, que são ímpares, né? Ímpar. Isso aqui é uma maneira, eu defini como uma propriedade que caracteriza. No outro, eu defini listando elemento por elemento. Então, essa é uma maneira, tá? Existem outras, tá bom? Outras maneiras, né? Outros exemplos que a gente pode pensar, tá bom? Mas, por enquanto, vamos nos fixar nesses aqui, tá? Terceiro, se A está contido, se A é igual a 1, 2, 3, 4, B, por sua vez, é igual a 3, 2, 1 e 4, e C vai ser 2 e 3. Então, o que a gente observa? Que A é igual a B. Vocês concordam comigo? Então, e mais A, por sua vez, é diferente de C. Tranquilo? Tá? Então, isso aí a gente, então, é a definição. A gente vai ver mais à frente, agora, quando eu falar de subconjunto, a gente pode falar agora de subconjunto, a gente pode falar no sentido de subconjunto da igualdade. É aquilo que eu tinha falado anteriormente. A igual a B, quando A está contido em B e B está contido em A. Então, agora a gente é capaz de falar nessa propriedade. Então, agora a gente vai falar de subconjunto, vamos definir, para a gente poder ter essas coisas anotadas no caderno, tá bom? Então, ó, subconjunto, tá? Então, é o que vem a ser um subconjunto, ó. Então, você tem aqui, ficou feio, vou consertar. Então, ó, aqui, outra, vamos fazer aqui o desenho de novo. Você tem um conjunto B, e você, dentro desse conjunto B, tem um outro conjunto de elementos, que a gente vai chamar de A, tá bom? Então, A é o subconjunto de B, tá? Então, definição, tá? Um conjunto A é um subconjunto, é um subconjunto, é um subconjunto, tá? De um conjunto B, de um conjunto B, quando todo elemento, todo elemento, escrever aqui, elemento de A é um elemento
de B. Tá? Tranquilo? Tá? A notação é aquela notação. Então, notação. Então, A é essa aqui. Tá? Onde lê-se. Tá? A está contido em B. Tá? Em símbolos. Dizer que A está contido em B. A está contido em B. Se para todos, se somente C, quando para todo x, que x pertence a A, implica que x pertence a B. Então, toda vez que a gente quer demonstrar que um dado conjunto é subconjunto de um outro conjunto, a gente faz o quê? A gente toma esse elemento e, através de um raciocínio, né, através de um argumento, raciocínio envolvendo a lógica, com fatos válidos, tá? Você demonstra que esse elemento, você consegue argumentar que esse elemento é um elemento de B, tá bom? Então, vejamos aqui, colocando aqui. Então, temos aqui. Tranquilo isso, pessoal? Tá? Bom, vejamos alguns exemplos. É sempre bom fazer esses exemplos para ilustrar, né? Então, aqui, ó. Exemplos. Aqui, ó. Exemplo, ó. O A e B estão contidos aqui, ó, em A, B, C e D. Ou ainda, ó, um outro exemplo aqui, vamos numerar aqui. 1, né? Um outro exemplo que eu escrevi aqui embaixo. Hoje o conjunto A está contido aqui. Tá vendo? Ele é o subconjunto do conjunto AB. Tá? Um terceiro exemplo, vou escrever ele aqui. Tá? Um terceiro exemplo. A, B está contido, ó, repara, o próprio conjunto está contido nele mesmo. Tá? Quarto, para cada x inteiro, x é ímpar. Então, aqui. E esse aqui é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Tranquilo isso, pessoal? Tá? Vamos fazer algumas observações? Fizemos algumas observações nessa parte da matéria. Tá? Então, primeira coisa, o contido é o símbolo de inclusão. Vamos escrever isso. Observações. Tá? Número 1. Tá? O símbolo, esse aqui, é denominado de sinal de inclusão. 2. Tá? Quando A está contido em B, também podemos escrever, B contém A e lê-se dessa forma. B contém A. Tá? A terceira observação que a gente vai fazer é a seguinte, ó. Não está contido, né? A negação do contido, tá? A está contido em B. A não está contido em B, tá? Então, ó, se você... agora a gente vai negar isso aqui, né? Se A não está contido em B, escrevemos tá? Que A não está contido em B. Observe que
A não está contido em B quando existe pelo menos um elemento de A que não pertence a B. Tá? Então, tranquilo? E, finalmente, chegamos ao que eu queria, né? A uma, que é a quarta, mas não menos importante. A é igual a B, uma caracterização envolvendo subconjuntos da igualdade de conjuntos. Dois conjuntos são iguais se e somente se e somente se A está contido em B e B está contido em A. Então, por essa razão, toda vez que a gente quer provar a igualdade de dois conjuntos, ele se demonstra que A está contido em B, né? Que a gente quer demonstrar a igualdade A igual a B. Então, o que a gente precisa fazer? Mostrar que A está contido em B e B está contido em A. Tá? Então, vamos anotar isso. Por essa razão, para provarmos que A é igual a B, devemos provar que A está contido em B e B está contido em A. Tranquilo isso, pessoal? Tá? Algumas propriedades agora, propriedades referentes à inclusão. Tá? Vejamos algumas propriedades. Propriedades referentes da inclusão. Tá? São algumas. Tá? Eu só vou iniciar aqui. E na próxima aula a gente começa nossa aula demonstrando isso aqui. Então, vou colocar na forma de um teorema. Teorema, qual o teorema? Sejam A, B e C, sejam A, B e C conjuntos arbitrários. Conjuntos arbitrários. Arbitrários. Ok? Então, primeira coisa, ó, repare. Ó, repare isso aqui. O vazio está contido em A. 2. Obviamente, né? Como o vazio é a ausência de elemento, né? Então, você tem um conjunto A, obviamente o vazio vai estar lá. Mas aí eu quero que vocês reflitam como é que a gente pode demonstrar isso. Tá? Aí está o argumento. Tá? Aqui. Vou fazer isso na próxima aula. O A está contido em A. Tá? E terceiro, o A está contido em B e B está contido em C, o que implica que o A está contido em C. Tá? Então, aí, ó, quero que vocês façam reflitam sobre essas três propriedades. Na próxima aula eu vou fazer mais propriedades. Agora a gente vai sair dessa, o que seria hoje revisão, nesse ponto a gente vai deixar de ser revisão e passar a ser o que? Álgebra, né? A nossa álgebra, né? Tá? A nossa tão importante álgebra, tá bom? Nesse curso, a gente não vai estar interessado em intuição, a gente está interessado em argumento, tá? Então, o argumento que a gente vai usar para demonstrar isso aqui, tá bom? Usando o que a gente viu, assim, lógica, raciocínio, tá? Ideias, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, tá? E até a próxima aula.